Por isso, uma boa noite a todos, aqueles que estão nos seus lares assistindo conosco, participando de mais esta oportunidade, esse feliz reencontro, né? Nós que estamos aqui, vós que estão nos seus lares, né? E antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura. E assim eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, rogando a Ele que nos abençoe o propósito de estarmos aqui mais uma vez, reunidos na vossa casa, Senhor, no entorno deste Evangelho, que é luz para uns, alimento para outros, é o nosso eixo de equilíbrio, é o nosso roteiro seguro para chegarmos à perfeição. E em mais esta oportunidade, nós humildemente, Senhor, elevamo-nos em pensamento para vos rogar que no vosso amparo amigo nós possamos ter o favorecimento que nos auxilia a compreender, a interiorizar as palavras deste Evangelho, nos dando força, disposição, coragem, bom ânimo. E na certeza, nas mãos amigas, que se entrelaçam as nossas para nos conduzir com amor. Ó Senhor Jesus, que seja feita a vossa vontade, que é a vontade de nosso Pai Celestial. E confiantes no teu amparo de sempre, é que humildemente pedimos a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa pequena participação nesta reunião evangélica desta Casa Espírita. Que assim seja. Bom, meus amigos, nosso tema de hoje, nós vamos alinhar o nosso tema de hoje à necessidade urgente que nos foi apresentado, né? Porque nada mais urgente na nossa vida do que estarmos reiterando continuamente, né, aquilo que este Evangelho simboliza para todos nós. Nós vivemos um mundo de profundas transformações. Para todos os lados que nós olhamos, né, nós vemos o mundo como que mudando. Os avanços que nós temos em variados campos, em variadas áreas do conhecimento, dos últimos 100 anos, nós não tivemos em 1000 anos. E isso significa o quê? A necessidade urgente de transformar-se. A Terra está se transformando. E nós precisamos acompanhar esta dinâmica de transformação, para que nós possamos estar no mesmo passo que a evolução planetária nos convida para uma nova era. É muito bonito nas nossas narrativas, né, expositivas, nós falarmos em nova era. É muito bonito nós sonharmos com uma nova era. E é necessário que seja assim, né? É o estímulo que nós necessitamos, né? Mas ninguém vive de sonhos e ninguém vive de expectativas. Nós vivemos de realidade. E a realidade em que nós estamos todos assentados nos dias de hoje, ela é esta realidade que está mostrando para todos nós a necessidade de nós compreendermos este mundo em que nós vivemos. E quando nós falamos compreendermos esse mundo em que nós vivemos, né, nós espíritas não estamos falando apenas no mundo físico, mas abrangendo nessas transformações o mundo espiritual também. Porque é a mesma humanidade.
Nós não estamos falando de outra humanidade. Nós estamos falando da mesma humanidade. É que muitas das vezes nós costumamos o quê? Fazer um desdobro, fazer um desmembramento, né? E categorizamos aqueles que estavam encarnados ou aqueles que hoje estão desencarnados, que alguns chamam de mortos, mas que nada mais são do que vivos além da morte. Compreendermos que todos nós fazemos parte de uma mesma humanidade. E uma mesma humanidade que se projeta mesmo além da Terra, em outros planetas. E tudo criação de quem? Do mesmo Pai. Tudo criação de Deus. E se nós pudéssemos e tivéssemos condições, né, de projetar o nosso olhar até onde chegassem, né, as fronteiras de um horizonte que não existe, e pudéssemos divisar as milhares de estrelas, as humanidades que se encontram nestas milhares de estrelas, e as humanidades que estão começando em outros planetas, que estão fazendo a mesma trajetória que a Terra já fez há alguns milhões de anos atrás. Ou seja, aquelas humanidades, aqueles espíritos que estão começando a sua trajetória, certamente nós não conseguiríamos conceber, dentro do nosso plano de compreensão, a dimensão desta criação de Deus. E em tudo isto que nós olhamos, e em tudo isto que nós estamos vendo, e em tudo isso que nós também não estamos vendo, de físico ou de espiritual, tudo isto se regula por uma lei. E esta lei, meus amigos, é a lei do progresso. E é importante que nós entendamos que a lei do progresso não se consolida em nenhum lugar e em nenhuma época, senão a partir dos esforços, reiterados esforços. Tem um ditado aqui na Terra que fala, né? É um ditado popular, mas ele é muito verdadeiro. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Nós não vamos fazer omelete se nós não quebrarmos a casca. É a mesma coisa. Nós não chegamos à perfeição e nós não fazemos toda esta trajetória se nós não quebrarmos muita coisa dentro de nós. E o que é que nós precisamos quebrar dentro de nós para nos adequar no passo do progresso? Chamemos desta forma, no passo do progresso. É nós desconstruirmos para construir. É nós desconstruirmos o homem velho para construir um homem novo. Porque na nossa história de vida e na nossa história existencial, e são duas coisas diferentes. Nós temos que compreender a nossa história de vida. Que vida, gente? Esta que nós estamos agora. Neste momento que nós estamos vivendo, vendo, ouvindo, respirando. Mas nós temos que compreender tudo isso dentro de um plano existencial de todos nós. E aí nós começamos a enxergar que muito do que nós construímos neste plano existencial é incompatível com a lei do progresso. É nesse plano existencial que nós vamos situar tudo o que nós fizemos enquanto seres espirituais, que fomos sendo forjados nos milhões de anos para desenvolver a nossa inteligência,
para desenvolver o nosso pensamento, para desenvolver a nossa capacidade de raciocinar, habilitando-nos para que nós pudéssemos desenvolver e vivenciar uma coisa chamada senso moral. E para que nós pudéssemos ter um livre-arbítrio consciente. Porque a grande verdade é que o livre-arbítrio, para a quase totalidade da humanidade, não é um livre-arbítrio consciente. Nós fazemos muitas coisas e deixamos de fazer outras mais, nem sempre, porque nós temos convicção do porquê estamos fazendo e do porquê estamos deixando de fazer. Nós exercemos um livre-arbítrio sem a consciência plena da ação e reação. Então, muitas das vezes nós nos colocamos como uma folha jogada ao vento, que o leva e que nos leva. E é por isso que dizemos que entre o nosso momento vivencial, que é esta encarnação, e o nosso plano existencial que foi construído ao longo desses milhões de anos, meus amigos, há uma distância imensa entre uma coisa e outra. E muitas coisas que nós estamos fazendo, elas estão reguladas ou ancoradas no que nós fomos e no que nós fizemos. E é por isso que muitas das vezes, certas dificuldades que nós temos, e que nós não conseguimos explicar essas dificuldades, é porque são situações vinculadas, às vezes, a construções de várias encarnações. Nós estamos falando de uma encarnação pregressa. Nós estamos falando de várias encarnações. E isso pesa, e pesa muito, no que nós estamos pensando, na nossa maneira de sentir, nos medos que nós temos, nos traumas que nós temos, nas inseguranças que nós temos. Situações que muitas das vezes estão presas a todo este passado, ou em grande parte a esse passado existencial. E é por isso que nós dizemos que para que nós nos coloquemos no passo do progresso, nós somos chamados a desconstruir este homem velho, para construirmos um novo homem, para construirmos um novo ser. É a passagem do Evangelho que fala que não se faz roupa nova com trapo velho. O que é isso? É isso que estamos dizendo, meus amigos. Desconstruir para construir. Quando nós queremos construir um novo ser, mas sem desconstruir o velho, nós ficamos estagnados. Porque, ora, o peso do bom se equilibra com o peso do ruim. O peso dos certos se equilibra com o peso do errado. E aí, nós não conseguimos alçar voo. Porque na mesma medida que uma força nos puxa para cima, outra força nos puxa para baixo. Então é nesse sentido que nós dizemos, né, e que nós conclamamos a nossa reflexão, no sentido de que nós possamos parar para pensar que o passo do progresso, muitas vezes, ele é dolorido. O passo do progresso, muitas vezes, ele é sofrido. O passo do progresso, muitas das vezes, faz-nos derramar lágrimas. E não são de felicidade, são de tristezas. No passo do progresso, muitas das vezes, nós vamos nos defrontar com a doença, com a dor. Mas é a doença, é a dor e todas essas
situações não desejadas, porque nós não desejamos isto, porque nós não vemos isto como uma razão para conseguirmos ser felizes. Para nós isto é um mal. Ora, mas nós dizemos que nós acreditamos em Deus, não é isso? Ora, que Deus é esse então, que permite que o seu filho sofra para ser feliz? Esse é o Pai que lhe é de sabedoria. É o Pai que é de justiça. É o Pai que é de amor. É o Pai que sabe que na sua ou na nossa condição, nós precisamos desenvolver uma coisinha chamada autonomia. É na autonomia, é exercendo a nossa autonomia, que é o produto do amadurecimento. E o amadurecimento que muitas das vezes vem só com as coisas boas que nos acontecem, gente. Não! Os maiores avanços que nós damos é exatamente diante das dificuldades. Os maiores saltos evolutivos que nós damos na nossa trajetória, quase sempre, é depois das quedas. Então vamos pegar aqui, nosso irmão Paulo Estevão. Um livro que é quase que um best-seller da literatura espírita, pelo significado que tem, e que talvez, como diz o Emmanuel, aqui na página de abertura, não é mais um livro apenas, né, para falar sobre Paulo. Como o nosso irmão Emmanuel coloca, Paulo dispensa essas homenagens pelo patamar que ele já alcançou. Essas homenagens humanas, né, que para nós aqui afaga o nosso ego, não é isso, gente? Mas esse espírito não precisa mais disto. Mas é uma lição necessária para que nós possamos ver e compreender que as dificuldades que se abatem às vezes na nossa vida são pequenas diante de muito que já aconteceu na história da cristandade. Serve para mostrar para nós, para todos nós, o que nós temos sempre procurado dizer. Todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Todos nós temos a nossa queda do cavalo. Todos nós temos o chamado do Cristo. Mas nem todos nós conseguimos responder como Saulo respondeu. Quem és tu, Senhor? E nem todos nós conseguimos assimilar quando essa voz fala para nós: eu sou aquele a quem tu persegues. Porque quando às vezes nós ouvimos isso, nós dizemos que não. Eu? Perseguindo Jesus? O Cristo? Não, eu não. Mas nós nos esquecemos que nós sim estamos perseguindo Jesus todas as vezes que o necessitado bate à nossa porta e nós viramos as costas. Nós estamos sim perseguindo Jesus todas as vezes que nós podemos ajudar alguém, mas nós tememos, porque nós achamos que podemos estar sendo enganados. Nós estamos virando as costas para Jesus todas as vezes
que nós temos oportunidade de fazer o bem e deixamos de fazer. Porque nós não estamos testemunhando esse mesmo evangelho que a gente tem na cabeceira das nossas camas, que a gente lê todos os dias, mas muitas das vezes nós não praticamos. Mas quando nós falamos no passo do progresso, a grande verdade, meus amigos, é que todas as vezes que nós deixamos de observar a lei de Deus e de nos nortear pelo ensinamento de Jesus, porque Jesus, como já nos foi apresentado, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos, naquele momento da codificação, Jesus, meus amigos, é o melhor modelo que Deus ofereceu à humanidade para que nós pudéssemos ter um modelo e guia. Um modelo e guia. E veja que Jesus, quando, em certa feita, chamado de Senhor, ele rejeita. Ele fala, mestre, sim, podeis me chamar. Mas Senhor, só temos um, gente, que é o Pai. Então, isso significa, né, que se todos nós temos uma estrada de Damasco, se todos nós temos uma queda do cavalo, se todos nós temos o chamado de Jesus, todos nós também podemos ter a mesma postura que Paulo teve, ou que Saulo teve. Todos nós podemos fazer o quê? A nossa conversão. Mas para fazer a nossa conversão, muitas vezes a gente tem que quebrar a casca do ovo para fazer o omelete. Todos nós, para testemunharmos esta conversão, nós precisamos o quê? Às vezes, nos sujeitar. O que o passo do progresso nos pede. E às vezes o passo do progresso nos traz o quê? Às vezes ele nos traz a dor, mas não como um castigo de Deus, mas como uma oportunidade de crescimento. O passo do progresso muitas das vezes nos traz a dificuldade. Ele nos traz a enfermidade, ele nos traz a doença, ele nos traz às vezes até a morte que nos visita a família. Vejamos que Saulo, ele precisou ir para o deserto. Ficou 3 anos no deserto, onde ele teve que se desvestir, não dos mantos sacerdotais que ele utilizava, porque ele era um doutor da lei, mas para que ele pudesse despir-se em espírito, para que ele pudesse realmente reconstruir um homem novo. Então, se por um lado, Paulo, ou até então, Saulo, ele tem o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, quando ele cai do cavalo e quando ele se defronta com a luz do Cristo, não nos enganemos, que não foi ali a sua conversão. A conversão dele vem depois. Quando depois de ser auxiliado por Ananias, de ter as suas vistas restauradas e de passar 3 anos no deserto, ele volta um outro homem. Todos nós também temos o deserto da vida. Não é isso, gente? Vamos olhar para o momento que nós estamos vivendo. Todos nós temos o nosso deserto, mas nenhum de nós está sozinho. Todos nós temos esta mão do Cristo, que se estende a nós através de benfeitores amigos,
como a dizer, vem por aqui. Não tema as dificuldades. Elas existem, mas é um passaporte para uma condição melhor. Essas dificuldades são elas que fazem o lapidar do diamante que existe em nós, para que esse diamante brilhe a partir do nosso coração. O diamante, quando nós vamos desenterrá-lo lá na rocha, na pedra, ele é bruto. Nós somos esse ser, embrutecidos ainda. Mas, da mesma forma, né, que as marteladas lapidam o diamante e dão a ele o seu resplendor, nós também somos lapidados pelas dificuldades que também fazem brilhar esse diamante dos sentimentos. É isso que dizemos, que nós precisamos desconstruir aquele homem velho. E a gente faz isto no exercício do quê? Da paciência, no exercício do perdão, da renúncia, da resiliência. Tem um ditado que fala que o que não tem remédio, o remediado está. Mas não adianta nós pensarmos nisso de uma forma, né, que não seja consciente. Então, para que a gente possa construir realmente um homem novo, nós precisamos nos submeter ainda ao que a vida nos traz como oportunidade. Oportunidades. Oportunidade para que nós possamos estar realmente no passo do progresso, não apenas material, mas no passo do progresso moral. Esta passada é bem mais difícil do que a passada do material. E é por isso que, se nós conseguimos, em pouco mais de 100 anos, um desenvolvimento que em 1000 anos nós não fizemos, ainda não podemos dizer a mesma coisa em relação à nossa parte espiritual. Porque para isto, nós precisaríamos de já termos nos submetido de forma consciente, voluntária, termos aderido exatamente a essa forja da vida. E não a revolta. A revolta insensata. E quando nós falamos em insensatez, é porque muitas das vezes a gente fala que acredita em Deus, fala que adotamos o Evangelho de Jesus como nosso roteiro, mas nos esquecemos que o Espírito mais iluminado que essa terra conheceu submeteu-se a uma crucificação injusta, mas para nos dar o exemplo de qual o caminho a ser percorrido por um verdadeiro cristão. E é por isso que se diz, e que nós temos que compreender essa passagem do Evangelho, quando fala que a estrada é longa, o caminho é apertado e cheio de obstáculos. O caminho é sinuoso, é difícil, mas não há caminhos alternativos. Todos os caminhos alternativos que nos apresentam as facilidades, quase sempre, são os caminhos que nos levam à nossa perdição. Então, quando nós falamos em termos, né, da mensagem que foi lida, né, necessidade urgente, nós poderíamos dizer que a necessidade urgente que nós temos hoje, todos nós, é de nós pararmos, olharmos para dentro de nós, vermos
as dificuldades que nós ainda temos. O que precisamos mudar? O que precisamos renovar? E termos a coragem de olhar para frente e fazer como Paulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? Por isso que dizemos que todos nós temos uma estrada de Damasco, todos nós temos uma queda do cavalo, todos nós temos um chamado de Jesus, mas nem sempre todos nós conseguimos levantar a cabeça, olhar para frente e responder para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Certamente, se fizermos isto, nós ouviremos o chamado de Jesus, ou a direção de Jesus, dizendo: entra na estrada de Damasco. Como dizendo para nós: vai, meu irmão, aceita o teu caminho. E o teu caminho é este. Não busque atalhos. Não busque alternativas. Segue com coragem. Porque aqueles que já venceram um dia estão aqui, de mãos dadas com você, para ajudar você a vencer também. Então não vamos temer as dificuldades que chegam. Os momentos são de profundas transições, profundas transformações na Terra. Mas não vamos acreditar nas narrativas jornalísticas de todos os vieses, de todos os matizes, que fazem-nos crer numa Terra como um barco à deriva. Não. Essa Terra tem um condutor. Esse condutor é Jesus. E tudo isto tem um Pai. E esse Pai é Deus. Se Deus permite tudo o que está acontecendo, meus amigos. E se Ele não permitisse, não teria acontecido. É porque Ele, como Pai soberanamente justo e bom, Ele sabe que de tudo isto nós sairemos melhores do que quando nós entramos. Então façamos como está na mensagem do Evangelho. Meus amigos, vamos colocar a nossa cruz nos ombros, como Jesus fez. Aceitemos a ajuda de quem possa nos ajudar, como Jesus foi ajudado. Mas olhemos para frente, levantemos a nossa cruz e não olhemos para trás, porque aquele que olha para trás não tem coragem de seguir em frente. E um céu de glórias e de felicidade somente é assegurado àqueles que tiveram coragem de tomar a sua cruz, olhar para frente e seguir em frente. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus amigos, nós convidamos a todos que possamos fechar os nossos olhos e em louvor e agradecimento, não poderíamos encerrar senão através daquela prece que Jesus nos ensinou. Quando Ele diz: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e de todos os Teus ensinamentos. E através desta prece, em nome de Jesus e de todo o plano maior da vida, é que nós, humildemente, agradecemos a Deus e pedimos a permissão para darmos por término a nossa pequena participação da nossa reunião evangélica de mais esta noite. Que assim seja. E assim, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos, muita paz em vossos corações.
e até a próxima oportunidade, naquilo que Deus nos permitir. Uma boa noite a todos.